hoje você vai descobrir nesse vídeo que uma série de problemas de saúde que você tem podem estar relacionados com o seu intestino. Sabe aquele problema de saúde que você vive indo em médico, que não tem nada, parece que não tem nada a ver com o intestino? Você já fez todos os exames e não descobre o que é? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar 8 problemas de saúde muito comuns que as pessoas não correlacionam com o intestino, não descobrem o porquê, tratam com um monte de remédios e o problema não resolve. Então vem comigo que eu vou te dar 8 problemas de saúde que você pode estar sofrendo aí, não consegue encontrar a raiz, o problema, e hoje você vai descobrir. E os 3 últimos você vai se surpreender, porque ninguém correlaciona com o intestino, trata tudo errado ou não descobre a causa do problema. Então fica aqui que nesse vídeo você vai descobrir se o seu problema que você não descobre o que é tem a ver com o seu intestino e como você vai resolver esse problema. Então, vem comigo, meu nome é Karina Palatini, que eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida feliz e saudável, tratando do seu intestino sem usar remédio, de forma 100% natural. Vem comigo, se você ainda não assinou o meu canal, assina aqui agora, me ajuda, porque eu sei que 83% de vocês que estão aqui me assistindo não são inscritos no meu canal. Então se inscreve agora, porque todo dia aqui tem conteúdo novo. Clica aqui no inscreva-se, já salva esse vídeo, já compartilha na flechinha com a família. Então vamos lá. Primeiro aqui, vamos entender por que você pode estar com um problema gastrointestinal. Você come muito errado, você passa muito estresse, você tomou muito medicamento, antibiótico, corticoide, omeprazol. E aí você tem alguns sintomas que tem a ver com o intestino, às vezes, ou às vezes não. Gases, inchaços, má digestão, refluxo, intestino irregular, aquele intestino que não funciona, né? E o que acontece quando você faz esse monte de coisa errada, né? Come errado, toma muito medicamento, passa muito nervoso, não cuida do intestino, aquela coisa toda. Bom, isso pode causar um desequilíbrio aí na sua microbiota intestinal, sabe? Uma desbiose intestinal. O que é uma desbiose intestinal? Quando a população de bactérias boas, probióticos, fica diminuída, população de bactérias ruins aumenta e de fungos também, né? Então fica com mais fungo, mais cândida, fica lá aquela bicharada que não devia estar e o seu intestino começa a ficar permeável. A gente chama de hiperpermeabilidade intestinal e tudo que você come deveria ser filtrado e eliminado e acaba sendo absorvido lá pelo seu intestino e vai para a sua corrente sanguínea. E é por isso que começam a aparecer esses sintomas estranhos que você fica investigando, não descobre o problema, não descobre a raiz, fica se enchendo de remédio e não resolve o problema. Então, vamos lá para o primeiro, mas os 3 últimos você vai se surpreender de verdade. Então, primeiro, enxaqueca, dor de cabeça é um sintoma muito comum de problema gastrointestinal. Você sabia disso? Porque justamente por causa dessas toxinas, dessa hiperpermeabilidade intestinal que leva para o seu organismo toxinas que intoxicam e podem dar sim dores de cabeça. Então, se você sofre aí com enxaqueca, dor de cabeça, não resolve esse problema, começa a prestar atenção no seu intestino. Já dizia Hipócrates, todos os problemas de saúde começam lá no seu intestino. Isso lá é verdade. Número 2, problemas de pele. Se você tem aí acne, rosácea, essas questões de pele, tudo relacionado ao seu intestino. Porque com essa permeabilidade intestinal, você começa a ter problemas de pele, alergias, intolerâncias alimentares e a pele também reflete tudo isso. Além disso, você pode sofrer com doenças autoimunes, então rosácea, né? Muitas vezes você começa a ter coceira na pele. Você tem essas coceiras na pele? Manchinhas, micose. Por quê? Porque o excesso de fungo que cresce lá no seu intestino começa a ocupar o seu corpo inteiro, então dá bolinhas brancas, às vezes bolinhas avermelhadas, às vezes dá umas bolinhas atrás do braço, nas costas, parecem uns cravinhos. Tudo isso está relacionado com a sua saúde intestinal. Sabia disso? Não, né? Você não sabia disso, não.
Pois é, mas esses sintomas que não parecem estar relacionados ao seu intestino estão. Inclusive, por exemplo, frieira entre os dedos da mão e do pé, isso também está relacionado ao seu intestino. Excesso de fungo, super crescimento fúngico lá no seu intestino, causa essas reações na sua pele, entre os dedos, é um problema. E não adianta tratar localmente com pomadinha, nistatina, aí aquelas coisinhas antifúngicas, porque o foco do problema tá lá no seu intestino. Então é uma coisa que fica recorrente, não resolve. Por quê? Porque o foco tá lá no seu intestino e você não está tratando a toca do bicho. Número 3, problemas de tireoide. Então, se você tem problema de tireoide, aí tiroidite de Hashimoto também começa lá no seu intestino. As doenças autoimunes começam lá no seu intestino por causa dessa hiperpermeabilidade intestinal. Cresce esse mundo de bactérias, essas toxinas passam para a corrente sanguínea e vão se alojar em vários lugares. Um deles pode ser a sua tireoide, uma tiroidite de Hashimoto. Então, cuide do seu intestino que você pode conseguir, inclusive, uma remissão da tiroidite Hashimoto. Sabia disso? Número 4, problemas articulares. Artrite, artrose começa lá no seu intestino. Lógico, tem o desgaste da idade, mas isto também pode ser causado por problemas gastrointestinais. Essas toxinas, esses fungos, essas bactérias começam a atacar as suas articulações, então dá problema articular. É muito comum pessoas que têm problemas no intestino terem problemas articulares por causa disso. Por isso que o meu colágeno, ele é para pele, unha e cabelo, sim, mas principalmente para diminuir a permeabilidade intestinal e diminuir também as dores articulares, porque os meus alunos têm problemas de hiperpermeabilidade intestinal e articulações. Então, meu colágeno é um colágeno clean, feito justamente para diminuir essa permeabilidade e tratar das questões articulares, além de cuidar de pele e cabelo, que ninguém é de ferro, não é verdade? Dá uma olhadinha aqui que esse colágeno é sensacional. 5, insônia. Sim, gente, muita gente tem insônia aí e não correlaciona com o intestino. Pois é, só que é lá no nosso intestino que a melatonina, que é um hormônio responsável pelo nosso sono, começa a ser produzido. Então, os probióticos fazem parte desse processo, o nosso intestino faz parte do processo da produção de melatonina, que é o nosso hormônio que nos induz ao sono. Então, quando o seu intestino tá bagunçado, tá em desbiose, tá em desequilíbrio, o seu sono também fica um lixo. E aí, o que acontece? Você vai lá no médico e fala assim, eu não tô dormindo, ele te dá um remédio tarja preta para dormir, e o que acontece? Piora ainda mais a sua saúde intestinal, você fica com uma desbiose agravada, não melhora o seu problema, piora, e você ainda fica dependente de um remédio tarja preta. Real, oficial. Número 6, alteração de peso. Deixa eu te falar uma coisa, o seu intestino é responsável pelo seu equilíbrio de peso, sabia disso? Tem muita gente que quando entra em desbiose perde muito peso. Por quê? Porque dentro do nosso intestino a gente tem uma bactéria chamada Akkermansia mucinifila. Essa bactéria, quando você está em desbiose, normalmente ela para de existir lá no seu intestino. Quando os meus alunos fazem o exame de mapeamento de microbiota intestinal, aliás, quer dar uma olhadinha nesse exame para entender o que tem lá no seu intestino? É bem interessante você dar uma olhada nesse vídeo depois. Mas essa bactéria aí, a Akkermansia, ela é responsável pela absorção de calorias, de nutrientes também, né? E quando você não tem ela, você não ganha peso. E quando você está com a sua microbiota irregular, você não absorve os nutrientes, as vitaminas, e você acaba perdendo muito peso ou ficando muito inflamado. Quem está acima do peso não consegue emagrecer também porque não tem essa troca. Então tá inflamado, precisa tratar do seu intestino para conseguir equilibrar o peso. Tanto ganhar peso para quem perdeu por causa da desbiose, como para emagrecer, porque quem está inflamado também não consegue emagrecer. Então, o intestino é responsável pelo seu peso estar saudável. Você não consegue equilibrar seu peso se você estiver com o intestino em desbiose, se estiver com o intestino em desequilíbrio. Número 7, exaustão, fadiga,
falta de concentração, aquele cansaço crônico, tem a ver com o seu intestino, sabia disso? Sabe por quê? Quando o seu intestino está em desequilíbrio, em desbiose, e ele fica com essa hiperpermeabilidade intestinal, o que é que acontece? As toxinas, as bactérias, os fungos que crescem lá dentro, normalmente a pessoa fica com super crescimento de fungo, super crescimento de bactérias, e as toxinas também, vírus, toxinas, pedaços de alimentos, tudo passa para a sua corrente sanguínea. E tudo isso intoxica o seu organismo. Você fica realmente com fog mental, você fica mais desconcentrado, você fica mais fadigado, principalmente se você tiver uma síndrome fúngica. Os fungos, como a cândida, por exemplo, quando ela cresce em excesso lá no seu intestino, ela elimina 72 tipos de toxinas, e essas toxinas vão infestando o seu organismo. Então você se sente mais fadigado, você se sente esgotado, porque você fica intoxicado por esses fungos, por essas bactérias, por essas toxinas que correm na sua corrente sanguínea. Então, muita gente fala assim: ai, Karina, eu fiquei sem memória, eu não consigo me concentrar, eu tô sempre cansado. Isso é uma característica de quem tá com desbiose intestinal, de quem tá com hiperpermeabilidade, quem tá aí, às vezes, com supercrescimento fúngico, supercrescimento bacteriano, precisa investigar, mas normalmente isso é um sintoma característico de desequilíbrio de microbiota. E por último, e você nem vai acreditar, olha só, número 8, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E o pior de tudo isso, gente, sabe o que é? É você ser tratado com medicamento tarja preta, ficar dependente e não tratar da causa raiz, que é a sua microbiota intestinal. Sabe por quê? É lá no seu intestino que você produz um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é o neurotransmissor responsável pelo nosso humor. O nosso cérebro e intestino estão interligados pelo nervo vago. Então, tudo que acontece no intestino, o cérebro recebe uma mensagem, e tudo que acontece no nosso cérebro, o nosso intestino recebe uma mensagem. Então, eles estão super ligados e conectados. E o que acontece, gente? Presta atenção. Quando a nossa microbiota intestinal não está saudável, a gente não tem uma população de probióticos saudável lá no seu intestino, o que acontece? Você não produz o neurotransmissor que equilibra o seu humor. Então você fica mais deprimido, mais ansioso, tem mais risco de ter síndrome do pânico, e aí entra a insônia também, e todas essas questões. Está tudo relacionado com o seu intestino. E pior, te enchem de tarja preta e você não resolve o problema, e cada vez vai ficando mais grave. Escreve aqui embaixo, mas escreve aqui embaixo agora, quais desses sintomas você tem aí, o 1, o 2, o 3, o 4... Qual desses sintomas ou quais desses sintomas você tem, você sente aí? Escreve aqui nos comentários. E, gente, aí vocês vão me perguntar: tá, Karina, e agora? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, tenho vários desses sintomas. Então, se você tem mais de um desses sintomas, e além disso, sintomas gastrointestinais, você precisa tratar do seu intestino. E o tratamento não é medicamentoso, é um tratamento 100% natural, mudando a sua alimentação, suplementando com os suplementos naturais adequados, com os probióticos certos na hora certa, com mudanças de hábito. E esses 4 pilares vão transformar a sua saúde e a sua imunidade. Dá uma olhadinha aqui nesse link que você vai aprender a superar esses problemas de forma 100% natural. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem sofre com esses problemas, avisa os amigos e a família, e não esquece de me seguir. Sabe por quê? Porque aqui no meu canal você tem dicas de saúde todos os dias. Deixa aqui nos comentários o seu gostei, um beijo grande e até o próximo vídeo.